galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Como vocês estão? Gente, espero que tenha sido um final de semana bem legal para vocês, viu, gente? Eu tô amando, gente, o trabalho de vocês, tá bom? E aqui vamos começar nossa aula de português. Hoje nós já vamos começar a trabalhar o módulo 3, tá certo, gente? E nós vamos pro capítulo 7, na página 8, tá bom? Aqui vai falar sobre o nosso folclore. Aí vem Iara, Saci, Curupira, Boto. Esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Na página 9, letra A. Que personagens folclóricos são retratados nessa imagem? B. O que você sabe sobre as nossas narrativas folclóricas? C. Por que é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Gente, lembra que no livro de vocês, do Paradidático, As Riquezas Cultural Brasileira, lembra que fala de bastante historinhas dessas, folclóricas? Talvez até vocês já sabem um monte dessas histórias, né? Mas aqui, na página 10, vamos ler a história da Iara. No início de conversa, tem assim, os personagens Pedrinho e Saci, do sítio do Pica-Pau Amarelo, têm a missão de encontrar Narizinho, a prima do Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe trouxerem um fio de cabelo de Iara. Aí tem assim a letra A. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas Iara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Por quê? Aí você conta aí na sua resposta, tá? B. O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir um fio de cabelo de Iara? Agora leia um capítulo do romance O Saci, de Monteiro Lobato. Nesse episódio, Pedrinho e o Saci saem para procurar a Iara. Aí aqui vamos à história. A Iara. Vamos à cachoeira onde mora a Iara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la a pentear os seus lindos cabelos verdes com o pente de ouro que usa. Dizem que é criatura muito perigosa, murmurou Pedrinho. Perigosíssima, declarou o Saci. Todo cuidado é pouco. A beleza da Iara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo d'água. A Iara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho como eu mandar. Do contrário, era uma vez o neto de Dona Benta. Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Andaram. Por fim chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinha ouvindo de longe. É ali, disse o perneta apontando. É ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la. Tem de ficar bem quietinho, escondido aqui atrás desta pedra e sem licença de pôr os olhos na Iara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu e, de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos. O Saci partiu, saltando de pedra em pedra, para logo desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Iara também?
O que diziam do poder fatal dos seus encantos, certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outros recursos, espiar com um olho só. O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Yara valia bem um olho. Assim, pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Página 12. Súbito estacou como fulminante pelo raio. Ao galgar uma pedra mais alta do que as outras, viu a 50 metros de distância uma ninfa de deslumbrante beleza em repouso numa pedra verde de limo, a pentear com um pente de ouro os longos cabelos verdes cor do mar. Mirava-se no espelho das águas, que naquele ponto formavam uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos no ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela assim, pensou Pedrinho. Nenhuma rainha da terra jamais possuiu a tonteira que a vista da Iara causa nos mortais tomou conta dele. Esqueceu até do seu plano de olhar com um olho só. Olhava com os dois arregaladíssimo, e 100 olhos tivesse, com todos os 100 olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente, com infinitos de astúcia, para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pulo de gato e nhoque, furtou-lhe um fio de cabelo. O susto de Yara foi grande, desferiu um grito e precipitou-se nas águas, desaparecendo. O Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade de macaco, aos pinotes, saltando as pedras de 2 em 2, de 3 em 3, no momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados, imóvel, feito uma estátua. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe nos olhos um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo que você é. Pedrinho, por que me desobedeceu? Não pude resistir, respondeu o menino logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda, que me considerei feliz de perder até os 2 olhos em troca do encantamento de contemplá-la por uns segundos. E essa história, gente, quem escreveu foi Monteiro Lobato, né? Ele era um dos escritores mais importantes do Brasil e foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil, né? Aí ele tem vários outros tipos de livros, de histórias assim, né? Que encanta e sempre encantou as crianças. A partir da novela, né? Que tem a Dona Benta, a Emília. Foi uma novela muito interessante, bem legal. Gente, tem algumas palavras no livro aqui que para vocês é um pouco difícil o significado, mas no caso aqui, ó, astúcia, é quando a pessoa é esperta, esperteza. Deferiu, quando solta. Fulminante, fulminado, atingido. Galgar, saltar. Limo, lodo. Ninfa, mulher jovem bonita. Precipitou-se, ele mergulhou rapidamente. E súbito, de repente. Então, são algumas palavras que vocês vão encontrar aí que não muito conhecida para vocês, tá? Então, gente, na página 14, vamos começando aqui pela interpretação oral. Número 1. Os amigos conseguiram pegar um fio de cabelo da Yara. O modo como eles agiram era o que você imaginava antes da leitura do texto?
2. O que você achou da atitude do Pedrinho ao desobedecer às recomendações do amigo? 3. Se você estivesse no local do Pedrinho, também teria a curiosidade de ver a Yara? Por quê? Vocês podem colocar a respostazinha aí no livro, tá? Aí vem interpretação escrita. Número 1. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. A. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? B. Por que a Yara é perigosa? C. A beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. Página 15. 2. Que outros nomes a Yara recebeu no texto? 3. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? Aí é uma resposta pessoal e você lendo atentamente o texto, gente, vocês respondem bem legal. 4. Contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. 5. A história que você leu é real ou fictícia? Explique sua resposta. 6. As narrativas podem ser contadas por um narrador observador, aquele que conta a história sem participar dela, ou por um narrador personagem, quando é um dos personagens que narra a história. Qual é o tipo de narrador do texto que você leu? Aí é na página 16. Número 7. Um texto narrativo contém pelo menos 3 partes. Aí vem situação inicial, clímax, desfecho. Associe cada uma dessas partes aos acontecimentos do texto de acordo com as cores indicadas a seguir. Vocês estão vendo os quadradinhos, aí de acordo com as cores, vocês vão e pintam lá, certo? 8. Releia esse trecho do texto. Andaram, 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 por fim chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinha ouvido de longe. Agora assinale a alternativa correta a respeito da repetição da palavra andaram nesse trecho. Aí tem 2 quadradinhos, você vai ver qual é a resposta certa. O texto que você leu é um trecho de um romance, uma narrativa fictícia que contém personagens, narrador, tempo e espaço. Os textos narrativos apresentam uma situação inicial, momentos de tensão, clímax e desfecho. Na página 17, vai falar aqui sobre as tradições de boca em boca. O boto é cor de rosa? O boitatá é um boi? Vamos brincar de amarelinha? Está na hora do lanche. Que tal um acarajé e uma cocada? O folclore brasileiro é conhecido em todas as regiões do Brasil por meio das tradições populares. Os indígenas nos ensinaram a dormir em redes, a respeitar a natureza e os animais, a cultivar as plantas, a tomar banho todos os dias. Eles nos ensinaram também sobre as lendas que explicam a origem das coisas, dos personagens folclóricos. Já os portugueses nos ensinaram a buscar novos caminhos e novas terras, e os africanos nos presentearam com os ritmos, a feijoada, o quindim. Essas heranças, crenças e tradições culturais fazem parte do folclore brasileiro. As lendas, as músicas, as danças, as comidas, os jogos, o artesanato e outras manifestações que herdamos há muito tempo foram passadas de geração a geração e são mantidas até os dias atuais em todos os cantos do nosso país. Letra A. Cite uma tradição que há na sua família ou que você já ouviu em alguma família conhecida. B. Quais as manifestações culturais da região onde você mora? C. Em sua opinião, por que é importante que essas tradições passem de geração a geração? Então, vocês conversam aí com a família e
essa geração é geração, gente, é quando as histórias vêm lá da época dos avós, aí vai passando para os seus pais, aí vai passando para vocês, aí continuamente pode passar futuramente para os seus filhos. Então é isso aí que se chama de geração a geração, uma história que permanece sempre na família, viu? Aí vocês contem aí bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão fazer show de bola essa leiturinha de vocês e a atividade, viu? Gente, e hoje a Tia Miss vai deixar só em português, né? Dividir esse texto aí bem legal, tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. E até a próxima, viu, gente? Um beijo bem especial para vocês. Tudo de bom, viu, gente? Bye. Até mais, gente. Amo vocês.